Santiago. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, na dedicação a Deus deste lugar, para a glória e a honra de Deus, para que neste lugar se reúnam filhos e filhas de Deus para serem alimentados espiritualmente em suas almas, com o alimento espiritual da Palavra de Deus correspondente ao nosso tempo e para glorificar, para adorar ao nosso Deus. Que Deus lhes abençoe grandemente neste lugar e haja alimento espiritual em abundância para todos os filhos de Deus que aqui se reúnam. E vocês também possam levar alimento espiritual a outras pessoas para que também continue aumentando aqui neste lugar, para que siga vindo mais e mais pessoas para serem alimentadas em suas almas neste lugar. Para esta ocasião, quero ler no livro de Cânticos e Cantares, livro do rei Salomão, onde nos diz, no capítulo 2, versículo 1 em diante, diz: Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as roseiras, entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é meu amado entre os filhos. Desejo muito a sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levo-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Até que queira. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem, saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do corso, e eis que está detrás de nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. Ó meu amado, fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega. E a voz da pomba ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vidas em flores exaltam o seu aroma. Levanta-te, ó amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e a sua face aprazível. Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo, ao filho dos corços, sobre os montes de Beter. A voz do meu amado. Esse é o nosso tema para esta ocasião, a voz do meu amado. Podem tomar assento, tenham a bondade.
O amado é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E a amada é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam, a igreja do Senhor Jesus Cristo, pela qual Cristo morreu na cruz do Calvário, encontramos que está nas fendas da rocha, porque Cristo é a rocha e foi ferido, e nas feridas de Cristo ficou a igreja do Senhor Jesus Cristo. É por meio do sangue de Cristo derramado através das suas feridas que a igreja de Jesus Cristo foi limpa de todo o pecado. Cada membro da igreja de Jesus Cristo foi limpo de todo o pecado por meio do sangue de Cristo que brotou das suas feridas. E agora está na fenda da rocha, assim como Moisés esteve na fenda da rocha enquanto a glória de Deus passava diante do profeta Moisés. E agora, vejam, a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve passando por suas diferentes etapas. Na primeira etapa, lá no tempo dos apóstolos, via-se a igreja bastante branquinha. Em seguida, quando se chegou à primeira etapa, ou era da igreja entre os gentios, também se via branquinha. Em seguida, quando passou a França, a segunda etapa, também se via branquinha. Quando passou da França, a Hungria também passou da Hungria. Vamos ver. Da Hungria à Escócia, e ainda se via branquinha. E da Escócia passou à Alemanha e se via branca também. Mas vejam, é como o trigo. As plantas de trigo se veem clarinhas quando nascem e vão crescendo. Em seguida, passa a etapa da Inglaterra e se vê branquinha ainda. Passa a América do Norte e ainda se vê branca. Mesmo que entre eles houve pessoas também de diferentes cores, mas na sua maioria estão representadas em pessoas brancas. Mas em seguida, quando passa o tempo para a colheita, o trigo como fica? Fica de cor de mel. E pega cor. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando terminou suas 7 eras, pegou cor. Pegou cor ao passar a América Latina e ao Caribe. Agora somos cor de mel. Na maioria, se misturarmos todas as cores dos latino-americanos e caribenhos, a cor que se tira é a cor da pele canela ou cor de mel. E agora vejam aqui. E para quando o povo hebreu vai receber a mensagem, a igreja estará nessa etapa cor de mel, porque essa é a etapa de amadurecimento. É a etapa onde o trigo amadurece e pega essa corzinha, cor de mel, ou cor de pele canela. E agora vejam, no capítulo 1 de Cantares, versículo 1 em diante, para que tenhamos o quadro claro, disse: Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me, tu, corremos após ti. Leva-me tu, correremos após ti. E isso é o que Cristo faz conosco, nos atrai a Ele e atrás dele correremos. E então podemos cantar: sigo, sigo, sigo a Jesus Cristo. O Rei me colocou em suas câmaras, E é neste tempo final onde Cristo nos coloca em sua câmara, de era em era,
Os escolhidos foram chamados e juntados, cada um em sua era. E recordem que a igreja de Jesus Cristo vai crescendo como um monte vai crescendo. E tem diferentes etapas pelas quais a igreja de Jesus Cristo passa. Porque a igreja de Jesus Cristo é também um templo espiritual. E é um reino representado em um monte. E um templo espiritual representado no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu. Vejam vocês, no lugar santo estava o candelabro com suas 7 lâmpadas e 7 chamas acesas. E isso corresponde às 7 etapas ou eras da igreja, gente, onde Deus teve um mensageiro aceso com o fogo do Espírito Santo em cada lâmpada, ou seja, em cada era. Aí estão as 7 etapas ou eras da igreja gentias entre os gentios, com seus 7 anjos mensageiros. Mas em seguida passamos ao lugar santíssimo, que é a câmara do rei, a câmara, o lugar para Deus morar. E é aí onde Deus disse ao profeta Moisés que Deus estaria. No capítulo 25 de Êxodo, versículo 21 ao 22, disse: E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Desde onde Deus prometeu falar ao profeta Moisés tudo o que Deus manda para o povo hebreu, desde o propiciatório, desde o meio dos 2 querubins de ouro. E agora, vejam em Levítico capítulo 16 também, onde disse, versículo 1 em diante: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante de Jeová e morreram. Disse, pois, Jeová a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no lugar santíssimo a qualquer hora para dentro do véu. Ou seja, não entrar ao lugar santíssimo em qualquer tempo, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Nessa nuvem de luz, na coluna de fogo, Deus apareceria sobre o propiciatório. Porque esse propiciatório é o trono de Deus, onde Deus, na luz da Shequina, na luz da coluna de fogo, habita. Ali dentro do lugar santíssimo, sobre o propiciatório. E agora, o ser humano também está composto na mesma forma do templo. O templo tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo, e o ser humano tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo, que é o corpo, o lugar do átrio, o espírito, o lugar santíssimo, e a alma, vamos dizer de novo, o espírito, o lugar santo, e a alma, o lugar santíssimo. E agora, o lugar de morada de Deus no ser humano, qual é? A alma da pessoa, chamado também o coração. Quando se diz o coração, se refere à alma da pessoa. Agora, vejam vocês como o lugar de morada de Deus no templo é o lugar santíssimo sobre o propiciatório, porque o propiciatório é o trono de Deus, o assento de Deus aí no templo. Porque no céu, vejam vocês, no céu, o trono de Deus, lá no céu, está refletido, representado no propiciatório do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. Porque Salomão colocou dentro do lugar santíssimo do templo a arca do pacto com o propiciatório. E assim como Deus na coluna de fogo morou
no propiciatório, sobre o propiciatório do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu, Deus morou em seu trono eterno lá no céu. E agora, porquanto Cristo está construindo um templo espiritual, tem átrio, tem lugar santo e tem lugar santíssimo. O átrio é de Adão até Jesus. E o lugar santíssimo é de Jesus até o sétimo anjo mensageiro. E depois do sétimo anjo mensageiro, nos corresponde o lugar santíssimo. E agora, o lugar santo, as 7 etapas ou eras da igreja gentia, incluindo o tempo dos apóstolos. E para esse tempo final, o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, o qual Cristo está construindo com seres humanos. E nesse lugar santíssimo, vejam vocês, lá no Antigo Testamento, o único que podia ministrar era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote podia ministrar no átrio, no lugar santo e no lugar santíssimo. E Cristo esteve ministrando de era em era, nos diferentes tempos e dispensações. No átrio ministrou por meio dos profetas do Antigo Testamento, e depois por meio de Jesus, e em seguida no lugar santo por meio dos apóstolos, e em seguida por meio dos 7 anjos mensageiros. Cristo, o sumo sacerdote do templo que está no céu. Vejam como ministrou aqui no templo espiritual, em sua igreja. Nessas etapas nas quais ele esteve construindo, criando sua igreja. E em seguida, nesse tempo final, é Cristo de novo, o sumo sacerdote do templo que está no céu, que ministra novamente, mas no lugar santíssimo por meio de um profeta dispensacional, por meio do seu anjo mensageiro. E por isso é que, nesse tempo final, nos chama e nos coloca dentro da Câmara do Rei, dentro do lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular. Por isso, em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, diz: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. É subir a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, ou seja, da igreja de Jesus Cristo. Essa mesma voz que falou a João o apóstolo e revelou o livro de Apocalipse, é a mesma voz que fala à igreja de Jesus Cristo nesse tempo final. Ele diz que suba acima. Agora, o reverendo William Branham, falando a respeito destas coisas correspondentes a este tempo final, disse na página 48 do livro de Citações, versículo 417, diz: a mesma voz que chamou João que subisse, a mesma voz que disse a João, sobe aqui, é a mesma voz que chamará a igreja algum dia. Amém. Chama a igreja também. A mesma voz que chamou João que subisse, é a mesma voz que chamou Lázaro da túmulo. Essa mesma voz de arcanjo, Cristo é a voz do arcanjo. A voz do arcanjo, vê? Esta voz de trombeta de Cristo chamou João que subisse, a mesma voz que chamou Lázaro do sepulcro. Ele falou com forte voz. Essa mesma voz disse a João: sobe aqui, e eu te ensinarei umas coisas que hão de acontecer. Essa mesma voz soará quando os mortos em Cristo ressuscitarem, porque a trombeta. O que é uma trombeta? A voz de Cristo, o mesmo que diz: sobe aqui. E agora vejam na página 47, versículo 402 do livro de Citações, disse: não impediremos ou atrapalharemos os que dormem, porque soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará, o anúncio da sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que vivemos e permanecemos seremos transformados. Parados ali, sentir uma mudança, o cabelo grisalho desaparecerá, as rugas cessarão, mudando. Em um momento, em um abrir de olhos, encontraremos os nossos seres amados primeiro. Agora vejam o que esta voz de trombeta de Apocalipse capítulo 4 é. A grande voz de trombeta.
A voz de Cristo no dia do Senhor falando. É a voz de Cristo falando à sua igreja, chamando a subir a era da pedra angular. É a trombeta final. É a voz de Cristo falando à sua igreja, dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. É a voz de Cristo falando desde o lugar santíssimo do seu templo espiritual, falando desde o lugar santíssimo da sua igreja, falando desde a era da pedra angular, a todos os filhos e filhas de Deus. E agora, vamos ver na página 130, do livro de Citações, versículo 11:64, onde diz: recordem que os que estão vivos e ficarem não impedirão os que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, esta última trombeta, a sexta, acaba de soar. E essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Agora vejam o que é a sétima trombeta, a trombeta final soando. É a voz de Cristo. A voz de Cristo nos falando com a mensagem da dispensação do reino por meio do seu anjo mensageiro e nos revelando o mistério da sua segunda vinda, o mistério da vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Essa trombeta final soando é a mensagem do evangelho do reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Revelando esse mistério, Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, à sua igreja no último dia, onde? Na era da pedra angular, na casa de Deus, no lugar santíssimo da casa de Deus, no aposento do rei, na câmara do rei, que é a era da pedra angular no corpo místico de Cristo. E agora vejam, sua bandeira sobre mim foi amor, e sua bandeira, em Isaías capítulo 59, nos diz que quando o inimigo vier como um rio, o Espírito de Deus levantará a bandeira contra ele. E isto é a segunda vinda de Cristo. E virá o libertador a Sião. Agora podemos ver a segunda vinda de Cristo, essa bandeira de Deus levantada contra o anticristo. Essa é a bandeira que Deus levantará a favor da sua amada, da sua igreja. E agora podemos ver o que é a voz do nosso amado para o último dia. É a voz de Cristo, falando por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular. E porquanto a era da pedra angular é a era do amor divino, vejam vocês, sua bandeira sobre mim foi amor. Por quê? Porque a câmara do rei é a era do amor divino, a era da pedra angular. E agora, vejamos, continuamos aqui lendo. O rei me introduziu nas suas recâmaras. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amam. Eu sou morena e agradável, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o seu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Dize-me, ó tu a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o recolhes pelo meio-dia. Agora vejam vocês, como a igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, chega a era em que se misturarmos todas as cores dos que são chamados no último dia e respondem ao chamado, ouvem a voz do nosso amado. Se misturarmos as cores que eles têm, somente tiramos a cor pele e canela.
tiramos essa cor de mel e o trigo fica dessa corzinha do mel no tempo em que amadurece para ser colhido. E isso é o tempo do verão, onde o sol ilumina com mais força para amadurecer o grão de trigo, para em seguida que vier a colheita. Agora vejam vocês como a nós nos caíram todas as bênçãos de Deus correspondentes a este tempo final. Agora vimos onde é que a voz do nosso amado fala e desde onde fala no último dia. Em cada era falou, na era correspondente por meio do mensageiro de cada era. Por meio do mensageiro de cada era, Cristo, em Espírito Santo, o sumo sacerdote, falou ao seu povo em cada era. E veio falando, percorrendo a terra, desde a terra de Israel, passando pela Ásia Menor, passando pela Europa, passando pela América do Norte, falando através dos seus mensageiros. E para este tempo final, na América Latina e o Caribe, nos fala na era da pedra angular por meio do seu anjo mensageiro. E nos fala uma mensagem de amor divino, porque estamos na era do amor divino, onde Ele restaurará todas as coisas a todos os filhos e filhas de Deus. Este é o tempo para a restauração de todas as coisas, para a restauração dos filhos de Deus, a vida eterna física, em um corpo eterno e glorificado. Este é o tempo para a restauração total, a qual, vejam vocês, as etapas de restauração começaram lá com o tempo de Lutero, depois a segunda etapa, a etapa de Wesley, depois a terceira etapa, a etapa pentecostal, da sétima era da igreja gentia, e para este tempo final, a etapa da era da pedra angular, a etapa do amor divino, a etapa da palavra. Esta é a etapa onde a igreja do Senhor Jesus Cristo será restaurada à vida eterna física, com todos seus membros do corpo místico de Cristo que partiram no passado, serão ressuscitados em corpos eternos e restaurados à vida eterna em corpos eternos. E nós, os que vivemos, seremos transformados. Deus diz, eis que eu restauro todas as coisas. Ele restaurará tudo o que comeu, tudo o que esse exército que foi enviado comeu e que destruiu todas as coisas. Agora podemos ver que Deus disse no capítulo 2, versículo 25 de Joel: e restituir-vos-ei os anos que foram comidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E o reverendo William Branham falando desta restauração, vejam vocês como nos fala na página 68, versículo 592 do livro de citações, onde temos um extrato de a restauração da árvore noiva. Nos disse: vamos ver. Diz, profetiza. Podem esses ossos viver? Tenho as 4 etapas dessa vinda para frente nessa igreja. Até nos ossos secos que Ezequiel viu no capítulo 37, está mostrada a restauração para o povo hebreu, para Israel terreno, e está mostrada também a restauração para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Israel celestial. O que são as 4 etapas da vinda para a frente dos ossos secos de Ezequiel? Mas a vida veio não quando a pele de fibra estava neles, mas quando o ar soprou sobre eles. Isso é quando ele veio para trás. Essa 4ª mensagem de vida foi trazida para trás, ou seja, quando o profeta
Ao profeta foi dito: agora profetiza que venha o Espírito sobre eles, sobre os ossos secos. E o profeta ordenou que viesse o Espírito. E entrou nos ossos secos e foi um exército poderoso com vida. Porque o corpo sem espírito está morto, mas quando vem o Espírito, entra no corpo e então tem vida. Assim é para Israel e assim é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ali estão as 4 etapas. A etapa da era luterana, a etapa da era wesleyana, a etapa da era pentecostal e em seguida a etapa da era da pedra angular, onde o Espírito de Cristo vem, a era da pedra angular, para dar vida à sua igreja, para nos dar a mensagem da grande voz de trombeta e nos preparar para sermos transformados e raptados nesse tempo final e sermos restaurados assim à vida eterna. Vejam que a restauração de Israel tipifica a restauração da Igreja de Jesus Cristo e tipifica a restauração dos filhos de Deus, a vida eterna. Eu restaurarei, disse o Senhor. A 4ª luz há de vir, a qual trará os mesmos sinais. Vejam, justificação trouxe atrás a polpa. Isso foi a era luterana. Santificação, que foi a era wesleyana, trouxe para trás a casca. Deixou para trás a casca. Doutrina da santidade. O que trouxe para trás a folha ou as folhas? O que trouxe para trás a folha? Pentecostais. O que é isso? Pentecostais. Folhas aplaudindo suas mãos. E agora para a 4ª, a palavra encarnada, frutas de fruto do sinal da ressurreição de Cristo por fim. Depois da justificação sendo plantada, santificação sendo plantada, batismo do Espírito Santo, organizações morreram e Cristo outra vez se colocou no centro de si mesmo, como esse topo da pirâmide, ou seja, como a pedra angular. Primeira linha, justificação. Santificação, batismo do Espírito Santo. Então, a vinda desse topo, ou seja, a vinda da pedra angular. O que é isso? Esse grupo do Espírito Santo sendo refinado para que possa encaixar com a mesma classe de ministério que ele tinha quando ele se foi, para que quando ele vier para trás. Isso recorrerá a coisa inteira no rapto, onde eles são justificados, santificados e o batismo do Espírito Santo. Essa pirâmide separará outra vez, ou seja, separará outra vez a pirâmide completa. Por quê? Porque os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós seremos transformados e estará completa aqui na terra a igreja, mas com corpos eternos, antes de serem levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que haverá uma visita de milhões de pessoas da 6ª dimensão, todos os milhões de cristãos das eras passadas que receberam o Espírito de Cristo ressuscitarão em corpos eternos. E nós, os que vivemos, seremos transformados. Assim que haverá uma grande reunião de milhões de filhos e filhas de Deus, toda a igreja de Jesus Cristo, os que partiram e os que estamos vivos, porque todos estaremos em corpos eternos. Agora, recordem que todos estaremos jovenzinhos como de 18 a 21 anos, ou seja, que será um grande encontro juvenil, será uma grande reunião de jovens com vida eterna. E agora, podemos ver este grande mistério. Vejam, na página 69,
Versículo 593 diz: virá uma luz, se levantará, e essa é a quarta luz, a luz da era da pedra angular. Onde virá? Lá em Jerusalém? Não, não, Senhor. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde vão para onde? No oeste. Eles tiveram seu dia e o rejeitaram, mas a luz da tarde se levantará no oeste, ou seja, no continente americano. Para quê? Para brilhar sobre a palavra. O quê? Para amadurecer a fruta, para trazer para frente a árvore noiva, com os mesmos sinais, maravilhas e frutos que eles tinham no princípio. Aí podemos ver vejam também, nesta mesma página 69, versículo 597 diz: E como Elias foi para baixo ao Jordão um dia e o golpeou, ia com Eliseu, e se afastou para trás, e ele cruzou ao outro lado. E em seguida, depois Eliseu regressava com o manto de Elias e parou diante do Jordão, e o que fez? Golpeou o Jordão, e se abriu também, disse. Ele veio para trás, o ministério de Elias em quem? Em Eliseu. Ele veio para trás com uma dupla porção. Eliseu veio com uma dupla porção. E quando nós golpearmos ao Jordão com Cristo, nós temos uma porção. Esse é o batismo do Espírito Santo. Essas são as primícias. E teremos um corpo teofânico. Mas quando nós regressarmos, nós viremos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado. Agora em retidão com o Espírito Santo. Vê? Isso é o batismo do Espírito Santo, a primeira porção. E então, no regresso com Cristo, nós vamos para trás com as duas. Ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual. Nós então temos uma dupla porção. Já temos ressurreição espiritual. E quando os mortos em Cristo ressuscitarem, terão também ressurreição física, e nós seremos transformados. É como ressuscitar em um novo corpo. Portanto, teremos a dupla porção. Teremos o corpo teofânico da sexta dimensão e teremos o corpo físico e eterno. E isso é ter a dupla porção. Agora, podemos ver o que está prometido para cada um de vocês e para mim também. E isso é sob a voz de Cristo, a voz do nosso amado. Falando desde onde? Desde seu templo, desde sua câmara, a câmara do rei, que é a era da pedra angular. Falando desde o seu trono, em seu templo espiritual. Assim como Deus fala desde o seu trono, desde o céu, Cristo em sua igreja fala desde o seu trono no último dia, desde a era da pedra angular, através do seu mensageiro que ele envia, e é para a era da pedra angular, que é o seu anjo mensageiro. E ao estar falando por meio do seu anjo mensageiro, sua igreja na era da pedra angular estará escutando a voz do nosso amado, a voz de Cristo nesse tempo final, nos falando uma mensagem de amor divino para cada um de nós, para assim ser chamados e juntados na era da pedra angular e sermos preparados para sermos transformados nesse tempo final. Também quando o profeta Elias foi ao Monte Sinai,
ao Monte Horebe quando estava fugindo de Jezabel, porque ela o estava buscando para matá-lo. Tinha mandado seus soldados, sua polícia, seus exércitos para prendê-lo e matá-lo, mas Elias fugiu e foi ao Monte Sinai, que é também chamado Monte Horebe, e lá entrou em uma cova. Enquanto ia rumo ao Monte Sinai, em uma ocasião se deteve sob um zimbro, sob a sombra de uma árvore, e ali dormiu. Mas um anjo o despertou. Ele tinha uma torta de farinha ao fogo e também tinha água em uma vasilha para tomar. E disse: Elias, come e bebe. Elias comeu e bebeu e dormiu de novo. Tirou outro cochilo. E depois que dormiu, não sabemos quanto tempo, o anjo voltou e o despertou. E tinha comida, uma torta e também água em uma vasilha. Disse: Elias, come e bebe, porque longo caminho te resta, te falta. Pois Elias ia ao Monte Sinai e a pé, e era bastante longe, desde a terra de Israel até o Sinai. Recordem que do Sinai até a terra de Israel, o povo hebreu demorou 40 anos, porque Deus os colocou a dar voltas para prová-los durante 40 anos. Mas agora Elias ia fazer esse percorrido da terra de Israel até o Monte Sinai em pouco tempo. E iria ao mesmo monte onde Deus deu a lei por meio do profeta Moisés ao povo hebreu. Iria se encontrar com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com o Deus de Moisés, com o Deus ao qual Elias servia. E quando chegou ao Monte Sinai, entrou em uma cova no Monte Sinai e escutou. Escutou ali no Monte Sinai. Vamos ver capítulo 1 de Reis, capítulo 19, versículo 8 em diante. Disse: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ou seja, que a viagem, vejam a viagem, o povo hebreu a fez desde o Sinai até a terra de Israel em 40 anos. E agora Elias vai fazer desde a terra de Israel até o Sinai em 40 dias. E vejam, assim como Deus deu por 40 anos ao povo hebreu maná do céu, comida, e deu água da rocha, e deu carne, agora vejam, Deus dá ao profeta Elias pão também. Deu por duas ocasiões, uma torta em cada ocasião. O anjo a preparou. Vejam, teve um bom chefe de cozinha, um anjo, que cozinhou para o profeta Elias. Ele trouxe água também. E em seguida caminhou por 40 anos com essa comida, até chegar ao Monte Sinai, ou seja, ao Monte Horebe, por 40 dias. E ali entrou em uma caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, a palavra de Jeová veio a ele. Ele disse: o que fazes aqui, Elias? Recordem que o anjo o estava acompanhando. Vejam, tinha dado comida e agora, quando chega ao Monte Sinai, que é chamado também o Monte de Deus, diz, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Jeová, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram a espada teus profetas. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem.
E ele lhe disse: sai para fora e põe neste monte, perante a face de Jeová. E eis que passava Jeová, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face de Jeová. Porém, Jeová não estava no vento. Essa foi a era luterana. Tipifica a era luterana. E depois do vento, um terremoto. Também Jeová não estava no terremoto. Tipifica a era wesleyana. E depois do terremoto, um fogo, mas Jeová não estava no fogo. Tipifica a era pentecostal, a 7ª era da igreja gentia. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, um assovio suave. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso por Jeová, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derribaram teus altares e mataram à espada teus profetas. E só eu fiquei, e buscam-me para me tirar a vida. E Jeová lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nício, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o escapar da espada de Azael matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Esta quarta voz, este assovio suave que Elias escuta, logo depois das outras coisas que ele tinha visto ou escutado, este assovio suave, quando Elias escuta, saiu da caverna. E Deus lhe falou. Deus estava nesse assovio suave, falando-lhe ao profeta Elias. E esse assobio suave corresponde à era da pedra angular. É a voz de Cristo no assobio suave, na era da pedra angular, falando à sua igreja com amor divino por meio do seu anjo mensageiro, todas essas coisas que devem acontecer em breve. E vejam, esse assobio suave está revelando ao profeta Elias as coisas que hão de acontecer. Agora podemos ver que chegamos ao tempo da era da pedra angular, esta quarta etapa da Igreja de Jesus Cristo no programa de restauração, onde a Igreja de Jesus Cristo será restaurada totalmente, a cada membro do corpo de Cristo que partiu, e os que estamos vivos seremos restaurados à vida eterna. Por isso é tão importante estar escutando a voz do nosso amado, do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, nesse assovio suave. Chegamos ao tempo da voz do assobio suave. Chegamos ao tempo da voz do marido, da voz de Cristo, a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo nos falando e nos diz: sobe aqui. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Com essa voz de trombeta diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E agora vejam, a Elias mostrou que tinha 7.000 do povo hebreu, que não tinha dobrado seus joelhos a Baal. E agora, a Elias, em sua quinta manifestação, mostrará que do povo hebreu tem 144.000 hebreus. E mostrará que dentre os gentios da igreja de Jesus Cristo também tem um grupo de escolhidos nesse tempo final, os quais escutarão a voz de Deus nesse tempo final, a voz de Cristo, a voz do nosso amado, na era da pedra angular. E agora, vejam como mostra as coisas que hão
de acontecer. Mostra-lhe quem será rei na Síria e quem será rei em Israel. E assim, para este tempo final, estará mostrando a sua igreja quem será rei sobre Israel, o filho de Davi, o rei dos reis e senhor dos senhores. E também, quem será rei na Síria, aqui, nesta tipologia, vejam vocês, nos mostra tipologicamente quem será rei no reino dos gentios, no tempo final, o anticristo. Agora vejam vocês, quem seria rei na Síria iria tratar mal o povo hebreu e iria fazer guerra ao povo hebreu. E isso é o que o anticristo fará no tempo final, no último dia. Agora, a voz de Cristo neste tempo final nos mostra as coisas que hão de acontecer e nos prepara para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro neste tempo final. Por isso é tão importante para a igreja noiva de Jesus Cristo estar escutando a voz de Cristo, a voz de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino, porque essa é a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz do meu amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Cristo nos falando sua mensagem do Evangelho do Reino por meio do seu anjo mensageiro. É a voz de Cristo nos falando com essa grande voz de trombeta todas essas coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. É a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo nos falando por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular. E essa é a manifestação desta quarta luz na era da pedra angular, nesta etapa eterna da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde todos seremos restaurados à vida eterna, com um corpo eterno e glorificado, e assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque estaremos escutando a voz do nosso amado, a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Estaremos escutando esta grande voz de trombeta, essa trombeta final que é a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Viram o simples que é tudo? E é onde? Na casa de Deus, que é sua igreja. Em que parte da casa? No lugar santíssimo da sua casa, do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular, a qual se cumpre em e com os latino-americanos e caribenhos, onde Cristo, nosso esposo espiritual, nos fala com amor divino todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim nos revela todos esses mistérios correspondentes a esse tempo final e nos prepara para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vimos onde escutaríamos a voz do nosso amado. Sempre esteve em sua casa, de era em era, e sua casa é sua igreja. É em sua igreja que ele esteve falando de era em era por meio do mensageiro de cada era. E neste último dia, na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do seu templo espiritual, nos fala por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve devem acontecer. É a voz de Cristo, a voz do nosso amado Salvador, neste tempo final, nos falando com amor divino todas essas coisas
que em breve devem acontecer. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dar testemunho, para dar-nos testemunho, ou seja, para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Isso é dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Neste enviado, e é enviado para todas as igrejas, para todos os seres humanos e para o cristianismo completo, para assim nos revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. É a voz de Deus, a voz de Cristo hoje, a voz do amado na casa de Deus, em sua igreja, falando-nos diretamente à nossa alma, sendo que está no lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a era da pedra angular, nos fala diretamente ao nosso lugar santíssimo, que é a nossa alma. É uma mensagem de coração a coração, do coração de Deus ao nosso coração. É uma mensagem do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, ao lugar santíssimo de nós, que é nossa alma. Por isso, essa mensagem chega diretamente ao nosso coração, à nossa alma, e nos desperta espiritualmente neste tempo final. É a voz do nosso esposo espiritual, é a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, falando-nos neste tempo final. Nos falando desde onde? Desde o lugar santíssimo do seu templo, ou seja, desde a era da pedra angular, por meio do seu anjo mensageiro. Faz-me ouvir a sua voz, disse Cristo à sua igreja. E sua igreja também quer ouvir a voz de Cristo. E sua igreja diz: isto era o que eu estava esperando. Eu estava esperando a vinda do meu amado. Eu estava esperando escutar sua voz nesse tempo final. A voz do meu amado. Essa é a voz de Cristo, nosso Salvador, nos falando nesse último dia com esta grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Todas essas coisas que em breve devem acontecer. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de a voz do meu amado, o qual é o amado de vocês também. Ele é nosso amado Senhor Jesus Cristo, e sua voz é sua mensagem correspondente a este tempo final, a era da pedra angular, a mensagem do Evangelho do Reino. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve os mortos em Cristo ressuscitem, e nós, os que vivemos, sejamos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque estamos escutando a voz do nosso amado. Se ouvires hoje sua voz, não endureças teu coração, disse Deus, e nós não endurecemos nosso coração, mas que abrimos nosso coração para escutar desde o profundo de nossa alma, do nosso coração, a voz do nosso amado, a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Ele nos levará à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Em breve, Senhor, ressuscita os mortos em Cristo e transforme os que vivemos, e nos leve contigo à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por sua amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores. Já que estamos falando da voz do esposo, a voz de Cristo, a voz do nosso amado. E sua bandeira, para mim, foi amor.
Sua vinda na era da pedra angular para nós é amor divino, é uma manifestação do amor divino. Nunca deixaremos nosso primeiro amor por Ele. Meu primeiro amor, nunca deixarei meu primeiro amor em Jesus Cristo. Nunca deixarei esse primeiro amor nele. Ele tem uma meta conosco e é que sejamos iguais a Ele, a sua imagem e a sua semelhança. Sua meta é transformar nossos corpos, nos dar um corpo eterno, um corpo imortal, incorruptível e glorificado e jovenzinho para toda a eternidade. Essa é sua meta. E a nossa qual é? A mesma. Chegar à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Chegar à nossa transformação. E assim chegar à imortalidade física também. E agora, nós, com amor, glorificamos a Cristo e o seguimos todos os dias da nossa vida. E falamos dele, falamos de Cristo, nosso amor, desde o profundo do nosso coração. Esse amor que há em nós por Ele e nele por nós, desse amor, nós falamos desse amor que há entre Ele e nós. Falemos de Cristo, falemos do Rei dos Reis, porque o Rei dos Reis é Ele. Falemos do seu amor e da sua grande bondade. Falemos de Cristo. Quanto? Mais. E que mais? E mais. E mais. E nunca nos cansaremos de falar de Cristo. E Ele nunca se cansará de falar a nós. Com esta voz cheia de amor divino. Para mim foi uma bênção grande estar com vocês. Que Deus os continue abençoando a todos e os guarde. E em breve todos sejam transformados. E eu também. Amém.